Oi, Tutameia está ao vivo com você, sempre trazendo para esse debate um personagem que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que a gente vive, a situação em que a gente vive, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o nosso convidado da tarde de hoje, o Juca Kfouri, que a Eleonora vai apresentar, falar dele com mais detalhes daqui a pouco. Antes, porém, eu queria te convidar para participar desse processo, dessa discussão, não só mandando seus comentários, mas levando mais longe essas reflexões sobre o Brasil de hoje. Então, compartilhando essa entrevista, divulgando nas suas redes, enfim, sendo também um porta-voz dessas conversas, dessas reflexões. Toda essa nossa entrevista vai estar disponível mais tarde para rever com os amigos, aí no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas. E esse trabalho tutameico está ancorado aí no nosso site, que você pode visitar, está cheio de vídeos, entrevistas, é o tutameia.jor.br. Dito isso, Eleonora. Juca, muito obrigada por você estar aqui. Ora. Eu acho que não precisa apresentar o Juca. O Juca todo mundo conhece. É o grande jornalista da área esportiva, mas não só, né? É um grande jornalista da sua geração, e a gente está muito contente de poder, da nossa geração, a gente está muito contente de estar com você aqui hoje, e a gente queria falar de tudo com você. Vamos falar de tudo, Leonora. Vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo. Então, Juca, como é que tá a situação do Brasil? Vamos começar pelo grande. Pois é, então. Antes de falar de futebol. Então, Leonora, a gente, quando se reencontrou aqui na porta da sua casa, já comentava isso, né? Hoje é mais um dia para envergonhar o país, né? Por causa da decisão, né, tomada na ONU, no sentido de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa ser candidato, possa disputar a eleição, possa ser entrevistado pela imprensa, e que as falhas todas judiciais que cercam essa história já vem de um bom tempo, né, sejam corrigidas. Eu diria que essa é uma boa notícia para a esquerda, certamente não é uma boa notícia para a imagem brasileira, né? Mas, infelizmente, isso não me leva a ficar otimista em relação a consequências que essa atitude da ONU possa ter. Porque a gente tem visto, né, que o atropelamento é de tal ordem que se passa por cima de tudo. Né? Desde o processo de impeachment da presidenta Dilma. Né? A gente vê uma escalada desde então sem precedentes. Né? Uma escalada de destruição das leis, do Estado de Direito, tudo, né? Quer dizer, então, sob a desculpa de pedaladas fiscais, impediu-se uma presidenta recém-eleita pela maioria do povo brasileiro, e de lá para cá a gente assistiu tudo isso. Quer dizer, a Dilma, contra quem não há uma acusação de corrupção, foi a piada do poder. O Temer, contra quem até gravações com a voz dele, preside o país, destrói a legislação que dava um mínimo de garantia, né, para o trabalhador brasileiro. E a gente vê um processo eleitoral todo viciado, em que o candidato favorito está preso em Curitiba, o candidato à vice-presidência do candidato favorito, Fernando Haddad, hoje já aparece com 15% de intenções de voto, empatado tecnicamente com o primeiro, apenas primeiro, quando não tem Lula no cenário, porque com Lula no cenário a pesquisa revela 31% de intenção de voto. Tendência de vitória no primeiro turno, tá? Sim, é possível pensar isso. Quer dizer, não é acreditar em Papai Noel, supor, né, que o Lula fora da cadeia, o Lula em campanha, o Lula na televisão, o Lula ganha a eleição no primeiro turno. O que isso significaria? Significaria a tomada de consciência
né, de boa parte do país, ou da má parte do país, que apoiou o golpe que redundou no impeachment, né, mas pelo menos uma retomada de um caminho que atenda à vontade popular, né, e que permita ao Brasil sair da encalacrada em que se meteu. Porque eu gosto sempre de lembrar isso, Rodolfo. Era, a essa altura, para nós estarmos vivendo, se não no melhor dos mundos, porque a destruição de anos do poder do PT foi de tal ordem que em 2 anos não seria possível arrumar o Brasil, mas estarmos já vivendo um círculo virtuoso. E o que nós estamos assistindo é muito pior, né? Que estamos hoje numa situação pior do que estávamos 2 anos atrás. Desemprego. Sendo que não se deu a Dilma a possibilidade de uma correção de rota. Eu acho que ele errou, acho que estamos todos de acordo em relação a isso, né? Mas não existe... Não foi asfixiado... Não, a partir do primeiro dia, a partir do primeiro dia, o PSDB estava pedindo recontagem de voto. Quando essa balela foi derrotada, começou-se o processo de impeachment. O senhor Aécio, que hoje tem dificuldade para se eleger deputado no seu território, em Minas, que abdicou de ser candidato ao Senado porque perderia para Dilma, né, por ironia da história, né, textualmente disse: arruinaremos o país, mas essa mulher não pode continuar na presidência. Não é? Então, esse é o processo que nós vivemos. Para alguém, a Leonora fez referência à nossa geração. Por uma geração que viveu o golpe de 64, eu digo isso desde o golpe do impeachment. De certa maneira, Rodolfo, eu acho que é pior do que foi o golpe de 64. Não do ponto de vista dos direitos humanos, da tortura, das prisões, porque isso tudo não é mais necessário. Mas o golpe de 64, pelo menos, entre aspas, foi imposto à força da baioneta. Nós tivemos que nos curvar porque tinha uma força maior do que a gente, né? Alguns de nós tentamos reagir, era uma aventura, sem dúvida nenhuma, não tinha a menor condição de ganhar do exército brasileiro, mas, enfim, aquilo foi imposto de maneira brutal. Esse golpe não, né? Esse golpe foi penetrando pela mídia, pelo judiciário, pelo parlamento, e deu nisso. E deu nisso. E o que é pior, hoje, embora isso esteja claro para quem tem 2 olhos, ou para quem tem 1 olho, ou para quem não tem, só ouve, a gente não vê as autoridades, por exemplo, do judiciário brasileiro, capazes de pôr a mão na cabeça e falar: fizemos uma baita asneira, vamos corrigir isso, deixa o homem ser candidato. Não, a gente está vendo tudo sendo construído para a impugnação da candidatura dele. Eu fico assim, eu não vou dizer para você que eu fico desanimado, porque não me dou o direito do desânimo, mas que é uma violência feita com luva de pelica, como eu não imaginava ver, isso não tenho dúvida. Acho que talvez uma violência feita mais do que pelica, se a gente for ver, não só no aspecto político, mas como a população sem dúvida. sofre sem dúvida. Os resultados sem desse dúvida. golpe. Hoje mesmo, as manchetes econômicas apontam que o crescimento do número de pessoas que já abdicaram até da vontade de procurar emprego. Isso. Quer dizer, o desalento aumentando de forma brutal. São quase 5 milhões de pessoas que estão desempregadas há mais de 2 anos. O índice de desemprego no Brasil já teve índices recordes neste ano, e a gente tem, os números dão aí quase 66 milhões, 65,6 milhões de pessoas que estão em idade de trabalhar e fora do mercado de trabalho. Isso. Esse é o resultado disso. Isto. E lembre-se, o que a gente via prometido, né, na mídia era que sai a Dilma, rapidamente o Brasil retoma o seu caminho. Que não era difícil. Né? Que a reforma trabalhista significaria um imediato aumento de empregos no país.
significou, ao contrário, o aumento do desemprego, né? Para não ir longe, olhando apenas para o nosso setor, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Nesta semana, a editora abriu o Império Abrilhano pedindo recuperação judicial, o Esporte Interativo fechando as portas, mandando mais de 200 pessoas embora, né? Na editora Abril foram 800, né? Aqueles que nos garantiam que haveria a retomada do crescimento do país. É isso. Bom, você está otimista? Você acha que a eleição vai, com essas circunstâncias todas, você acha que a gente vai sair desse buraco? Então, quer dizer, aquela coisa do velho Antônio Gramsci, né? Pessimista na análise, otimista na ação. Eu diria para você que se eu não fosse minimamente esperançoso, eu já tinha mudado de profissão há muito tempo, tá? Eu tinha ido para a publicidade, que você ganha muito mais dinheiro, né? Então, eu acredito, como eu acredito, né, na capacidade que o povo tem de, enfim, cair a ficha e retomar a racionalidade, eu acho que o candidato que for indicado pelo Partido dos Trabalhadores, com todos os problemas do Partido dos Trabalhadores, que não se deve esconder, tem grande chance de ganhar a eleição. Agora, também, Leonora, eu te confesso, eu não afasto a hipótese de, se amanhã for o Haddad o candidato, houver qualquer coisa para impedir que ele seja. Né? Porque o que me assusta é um raciocínio que me parece óbvio. Se fizeram tudo o que fizeram para tirar a Dilma, para impedir que o Lula seja candidato, ainda permitirão que seja quem for, em nome do Lula, ganhe a eleição? O que essa gente será capaz de inventar para impedir que isso aconteça? Né? Porque, objetivamente, o que essa gente conseguiu? Conseguiu que um adepto da ditadura esteja liderando o cenário fora a participação do Lula. Foi isso que essa gente conseguiu. Então, eu fico pensando, sabe em quem? Às vezes me dedico a esse exercício de imaginação. Fico pensando no doutor Tancredo Neves, entendeu? No seu túmulo, se revirando, dizendo: este meu neto é ruim de serviço. Porque se ele tivesse ficado quietinho, perdeu a eleição para a dona Dilma, e fizesse uma oposição civilizada no Congresso como senador, tendo a montanha de votos que ele teve no segundo turno, ele era o candidato para ganhar a eleição, agora em 18, talvez no primeiro turno, se aproveitando das falhas do governo de dona Dilma. Mas não, olha o que ele virou. E quem entrou no lugar dele? Entendeu? Quer dizer, não é possível que essa gente seja tão tacanha a ponto de chegar onde chegou. Mas chegou. É inacreditável. É inacreditável. Né? Quer dizer, quando você ouve o professor Fernando Henrique Cardoso, que eu quero deixar claro, já teve meu voto, tá? Fui aluno de Dona Ruth na Faculdade de Ciências Sociais da USP. Fiz com o professor Fernando Henrique, por indicação dele, um seminário sobre o capital. Quando vem o professor Fernando Henrique e admite com todas as letras que o impeachment foi político, sendo que nós não temos no Brasil o que nós deveríamos ter, eu acho até, que é o tal do recall, né, que permitiria, com 2 anos de mandato, de acordo com 1 milhão de assinaturas, se eventualmente derrubar um governo eleito. Quando ele vem e diz isso, você fala: onde estamos? É a confissão do crime, de certa forma. É isto. Onde estamos? Quando vem um ministro ou um desembargador e diz: não, de fato, diz a amigos, né, segundo a revista Veja, em suspeita, eu agi ao arrepio da lei
ao impedir a soltura do Lula. Bom, o que mais falta? O que mais falta para a gente voltar a ser uma república de bananas? Coisa que a gente tinha deixado de ser. Outro dia eu entrevistei na TVT, Leonora, o chanceler Celso Amorim. E eu perguntei a ele, porque eu senti isso muito presente na carne, por ter feito tanto a Copa do Mundo na Alemanha em 2006, quanto a Copa do Mundo na África do Sul em 2010. O número de jornalistas estrangeiros que vinha me fazer perguntas sobre o Brasil não era sobre a seleção brasileira, sobre o Brasil, sobre o Lula, o cara, não sei o quê, o doutor Honoris Causa, 2006 e 2010. Entendeu? Uma grandeza. Uma grandeza. Digamos, em duas Copas, a da África do Sul, tudo bem, com caráter político evidente, né? Porque, enfim, já sob uma África do Sul libertada do apartheid e o diabo. Mas aí vou para a Rússia agora. Passo 40 dias na Rússia. O fato de ser brasileiro, rigorosamente, era tanto faz como tanto fez. No máximo, queria saber do Neymar. De resto, sumiu completamente. Completamente. É impressionante como nós voltamos a ser desimportantes. Né? E aí eu me reporto sempre a uma charge, quando o Lula recebeu o enésimo título de doutor honoris causa, uma charge com o Fernando Henrique esmurrando o chão deitado, né? Com ódio, com ciúmes, né? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Entendeu? Né? É isso. Quer dizer, parece mentira que você... Claro, não estou reduzindo o golpe a uma ciumeira de homem, que o doutor Ulisses dizia que é o pior tipo de ciúmes que há, né? Mas, enfim, chegamos aí. Por quê? Porque tinha lá um metalúrgico que errava o português, né? Que permitiu que os aeroportos se transformassem em rodoviárias, que negão de camisa regata entrasse no avião, que a filha... Que nem fosse para a faculdade. Que a filha da empregada fosse para a faculdade, negra, tomando o lugar do meu filho, que estudou nos melhores colégios. Eles ficam irritadíssimos quando você reduz a isso, né? Mas é a pura verdade. Esta elite brasileira é o que pode haver de pior em matéria de uma elite pensante num país das dimensões do Brasil. Não concede nada, não concede meio anel, né? Por mais que os dedos comecem a correr riscos, porque é evidente que a violência urbana aumenta. E aí todo mundo se encastela nos seus condomínios e blinda seus carros, né? Quando eu digo para as pessoas... E pede que a polícia mate mais. Mate mais. Você viu o que disse o senhor eu sempre esqueço, ele detesta que chame ele por esse nome, eu sempre esqueço o nome dele inteiro, esse candidato aí a gestor do estado de São Paulo. Não vou falar o nome porque não estou me lembrando do segundo nome dele, que ele não gosta que seja citado. Mas falando na rota, fazendo o discurso do Paulo Maluf. Né? A rota vai resolver os problemas da violência em São Paulo. É impressionante. O retrocesso, nesse aspecto, eu não tenho dúvida em dizer. Nós regredimos 30 anos em 2. Esses pedidos de violência, de mais ação da polícia, eles acontecem apesar de que todos os números, todas as pesquisas, todo o raciocínio sério mostre a ineficácia disso. Os números divulgados aí da intervenção no Rio de Janeiro são uma evidência disso. Quer dizer, aumentou o número de mortes pela polícia, aumentou em 20%, mas aumentou também o número de homicídios. Isso. Quer dizer, a violência sofrida pela população continuou. E não nos esqueçamos, né, Rodolfo? Já são 5 meses da morte de Marielle. 5 meses. E nada. Suspeitas.
E nada. Num estado sob intervenção. Sob a inteligência do Exército Nacional. Dureza. Vamos falar de futebol um pouco? É mais dureza ou menos dureza? Não, é que o futebol aqui, Eleonora, nós temos também, claro que afetaria. Hoje nós temos no Brasil um futebol de terceira divisão mundial. Então, você faz um pouquinho o histórico disso aí. Você falou das Copas, quer dizer, como é que a gente foi evoluindo para esse lugar? Então, a gente foi evoluindo, primeiro por um fenômeno que a gente não podia mesmo controlar, que é o fenômeno da globalização. Né? Mas como é que é a globalização? Então, por quê? O que acontece? Quer dizer, quando você olha para a indústria do entretenimento, o esporte ocupa um espaço enorme nessa indústria. Né? E o futebol, um espaço tão grande como em relação à economia do esporte mundial. Os clubes europeus começaram a se organizar de uma maneira a gerir os seus campeonatos como um negócio. Sim. E transformaram países periféricos em exportadores de pé de obra. De commodities. Quer dizer, não é muito diferente do Brasil colônia, do começo da industrialização no Brasil. Né? Exportávamos café, soja, blá, 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 blá. Hoje exportamos jogadores de futebol, exportamos os artistas em vez de exportar os filmes. Né? É isso. E como o esporte, o futebol em particular, mas o esporte em geral, é uma área muito propícia à lavagem de dinheiro, por causa da intangibilidade dos preços. Quanto vale o Messi? Ninguém sabe. Quanto vale o Cristiano Ronaldo? Vale 1 bilhão. Bom, quanto valeria o Pelé? Valeria 5 bilhões. Puxa, ninguém sabe quanto vale. Isso permitiu que os dirigentes, os cartolas brasileiros, passassem a gozar de uma vida de fartura, mas que os clubes brasileiros se empobrecessem. Então você não tem mais nenhum clube brasileiro que seja, por exemplo, objeto de desejo em excursões pela Europa. Porque também se organizou aqui de maneira tal que o nosso calendário é o único calendário do primeiro mundo do futebol que não acompanha os outros países. Então, agora mesmo, você está vendo, hoje o Tite convocou para 2 jogos datas FIFA. O mundo inteiro para nas datas FIFA para ver os jogos dos seus selecionados. Aqui no Brasil, não. Os campeonatos continuam. Então, isso vai acontecer o quê? O Corinthians, o Flamengo e o Cruzeiro, que estão nas semifinais da Copa do Brasil, perderão seus principais jogadores porque vão lá para os Estados Unidos jogar contra El Salvador, que não significa rigorosamente nada no mundo do futebol. Mas os jogadores... Mas isso acontece porque a indústria do entretenimento aqui assim determina... Porque nós não fomos capazes de aqui responder de maneira correta a esse esforço mundial de gerir o futebol de uma forma diferente. E aí, veja, Dona Dilma Rousseff enfiou a goela abaixo dessa gente uma legislação que permitiria, em tese, que isso acontecesse. Mas que chega no Congresso, depois, na hora da regulamentação, a lei do Profut, que abria a possibilidade, com o escalonamento da dívida desses clubes com o Estado brasileiro, que mudasse o modelo de gestão. Mas a resistência tamanha, eu digo sempre isso, Leonora, não é que a estrutura do esporte no Brasil é conservadora. Ela é muito mais do que conservadora, ela é profundamente reacionária, avessa a qualquer tipo de mudança, profundamente corrupta e corruptora. Não precisa ir longe, basta ver isso. O senhor José Maria Marinho está preso em Nova York, o senhor Ricardo Teixeira, o senhor Marco Polo Del Nero, estou falando dos 3 últimos presidentes da CBF, não podem sair do Brasil. Que se saírem, a Interpol pega.
por corrupção e denúncias feitas pela justiça suíça, pela justiça espanhola, pela justiça americana. Mas aqui eles continuam. Você foi um pioneiro até em Sim, desvendar esse esquema. sim, porque era óbvio, entendeu, Leonora? Por mais chato que fosse. Óbvio, mas ninguém publicou. É isso. E por que ninguém publicava? Porque, primeiro. Se era óbvio, você estava... Sim, primeiro. Porque as editorias de esporte, em regra, e vamos aqui fazer justiça a quem merece, exceção feita durante muitos e muitos anos, a Folha, com Melquíades Filho como editor, achava que, olha, esse negócio de falar de bastidor, de falar de remessa ilegal de dinheiro, de corrupção de cartola, o cara quando chega na edição de esporte, quando chega na parte de esporte do jornal, ele já passou pela política, já passou pela polícia, ele está cansado, ele quer o gol, ele quer a emoção, ele quer saber quem vai contratar, quem não vai contratar, quem está machucado. Essa coisa não interessa. Por quê? Porque, 1, é mais confortável e dá menos trabalho. 2, evita processos judiciais. 3, que é essencial, mais do que os 2 outros argumentos. Para a televisão, que quer ter exclusividade dos eventos, compra-se o direito do evento como se associasse a quem vendeu. E não se dá o direito de cobrir jornalisticamente aquilo que comprou. Tem uma confusão aí. Mas mais que confusão. Uma confusão, mas que as redes americanas resolveram há décadas. Como? Uma coisa é a divisão do entretenimento. Jogo da final do futebol americano. O show não pode parar. Sim. Não é? Então, aquela coisa feérica, e cantoria, e luz, e som. Os anúncios mais caros da história e tal. Fatura-se bilhões. Terminado o jogo, entra o Jornal Nacional de cada uma dessas redes, vai dizer se o hambúrguer estava frio, se a cerveja estava quente, se o gramado estava em condições, como é que foi a chegada do público, como é que não foi. O dono da franquia X, sonegou o imposto de renda e merece ir para a cadeia. Quer dizer, a cobertura de futebol é jornalística. Claro, e não o evento em si, em regra, aliás, Leonora, narrado e reportado por ex-atletas, que é um show must goes on. Ok. Mas na hora da cobertura jornalística, conta-se aquilo que aconteceu. Aqui não. Porque afinal o cara é meu sócio. Como é que faz? Entendeu? O cara é meu sócio e dá entrevista só para mim também, né? Sim, aí gozo de privilégios para cobrir a seleção brasileira. Não é isso? Então tem uma promiscuidade aí que é deletéria. E aí ficamos nesse impasse. Né? Eu, a bem da verdade, preciso consignar que aquilo que era um trabalho muito solitário, 3 décadas atrás, hoje é bem compartilhado. Você tem aí 5 ou 6 repórteres de primeiríssima ordem fazendo esse trabalho também. Mas foi duro chegar nisso. E também sofrendo as consequências, né? Sem dúvida. Perseguições. Sem dúvida. Né? Bom, eu tenho mais de 100 processos. Você imagina o que é isso? Quanto eu já não fui ao fórum da Barra Funda quando eu não tinha que ir ao Rio de Janeiro. Que o Ricardo Teixeira só me processava lá. Entendeu? Quantas vezes viajei com o Dr. Chico Fogo e com a doutora Thaís Gasparian, que você conhece. E os clubes, como é que eles ficam nessa coisa? Porque você falou aí que os clubes ficam esmagados. Houve um movimento, anos atrás, o Clube dos 13, os clubes tentaram de alguma maneira reagir ou não, porque eles estão na mão da TV e é isso. Acabam sendo comidos por essa estrutura, acabam tendo que se curvar, alguns são cúmplices, certo. Eu diria até que a maior parte é cúmplice, né? Para você ter uma ideia, foi bom você lembrar do Clube dos 13. O Clube dos 13 surge em 87.
Leonora, 5 anos antes da Premier League inglesa, que é hoje o grande exemplo de sucesso no futebol mundial. 5 anos antes, aqui no Brasil, ensaiou-se formar a Liga de Clubes. Tá? Eu assisti isso por dentro, porque eu era diretor da Placar. Placar foi quem deu a Copa União para ser disputada e ganha pelo Flamengo em 87. Mas os arranjos políticos, as influências nefastas e tal, mas rapidamente... Quem é que se prejudica? Foi estiolando aquele grupo. Exatamente. Quem se prejudica é o torcedor. A esse ponto, Leonora, a gente gosta de dizer, porque o brasileiro adora um auto-engano, né? Somos o país do futebol. Somos nada. Somos nada. Nós fomos o país do beautiful game. O país que teve os melhores jogadores do mundo por um tempo que talvez nunca mais se repita na história. Não sem exagero, dá para dizer que durante 50 anos o Brasil produziu os maiores jogadores de futebol do mundo. Mané Garrincha, Pelé, Didi, Nilton Santos, depois Tostão, Rivelino, Gerson, Jairzinho, depois Romário, depois os Ronaldos. Isso até porque começamos a exportar pé de obra muito cedo, a ponto de alguns meninos irem para fora e a gente só tomar conhecimento da existência deles quando começam a brilhar no futebol europeu. Isto tudo fez com que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol, que é o campeonato mais importante disputado aqui, tem uma média de público entre 15 e 17 mil pagantes por jogo. A segunda divisão inglesa tem mais do que isso. A segunda divisão alemã tem mais do que isso. A Liga Americana de Futebol, que é um país que ainda está tentando digerir o futebol, tem mais do que isso. Mas nesse meio tempo, os ingressos foram para então, essas reformas, nesses estádios, afastaram o público. Mas então, nesta tendência, ainda chegamos a este ponto da elitização dos nossos estádios. Né? É uma coisa absolutamente angustiante e absolutamente perceptível. Vá a um jogo do Corinthians e veja como o estádio branqueou. O estádio branqueou. O estádio... Mas geral acabou, né? Você tinha a Coreia. A Coreia, exatamente. Acabou a Coreia. Dos choques que eu tive na minha vida, olha que eu estou nessa profissão desde 70, né? Vai fazer 50 anos daqui a 2. Eu sei que não parece. Eu fui cobrir um jogo em Salvador, na Copa das Confederações, de uma seleção africana contra uma seleção europeia. Estamos falando de 2013. Entrei na Fonte Nova e olhava e não tinha um negro. Na Bahia. Na Bahia, na cidade de maior população negra proporcionalmente do Brasil. Não tinha nenhum negro na plateia, porque deixa de ser torcida, né? Deixa de ser arquibancada. Vira plateia. Né? Que vai às arenas. Isso, às arenas. Né? Que é uma propriedade até linguística, né? Porque a arena é lugar de areia, né? Não é lugar de grama. Né? O jardineiro que estava cuidando da grama era negro. O cara que estava no bar era negro, servindo. Mas dentro do estádio não tinha. Quer dizer, nós conseguimos o suprassumo da exclusão. Nós estamos excluindo de uma das poucas atividades de lazer do povão, excluindo o povão. Excluindo pelo preço? Pelo preço. E fica uma discussão às vezes enviesada, porque os nossos liberais, né, que de liberais não tem nada, né, com essa bobagem que eles inventaram do ganha-ganha, né? Eu acho fantástico, né? É fantástico. Alguém é trouxa de acreditar no ganha-ganha, né? Diz o seguinte: mas eu estranho você, que sempre clamou por mais conforto nos estádios, que sempre disse que o torcedor brasileiro era tratado feito gado, agora que temos belíssimas arenas, você continua reclamando, nada te satisfaz. Como se fosse incompatível você dar conforto para o torcedor sem extorquí-lo no preço do ingresso. Entendeu? Como se houvesse uma incompatibilidade. Quando evidentemente não há.
Quer dizer, essas arenas, elas fazem parte dessa globalização Fazem que você está parte, falando, do negócio fazem parte. que Isso. acaba afastando o Fazem público. parte do padrão FIFA, que a gente viu. Agora, você falou aí da produção de craques, né? O Brasil teve... Sim. Hoje, quer dizer, o Brasil não continua produzindo jogadores, não há nas periferias, Então, veja. nas peneiras, você não encontra garotos Claro que há. que poderiam, enfim, Sim, nos dar o Hexa. sim, Rodolfo A. Onde eles estão? Onde é que está o Vinícius Júnior? Você viu jogar quantas vezes o Vinícius Júnior do Flamengo? Já está no Real Madrid. O Rodrigo dos Santos, que está surgindo aí, já vai para o Real Madrid. O Pedrinho do Corinthians, já o Ajax da Holanda quer levar. Tudo moleque de 19, 20 anos de idade. Não cresce aqui. E tem mais um efeito da globalização. Até um efeito benéfico. Esta mistura, mais levado pelos imigrantes que invadiram a Europa, está permitindo que você veja uma seleção francesa com 4, 5 jogadores negros, com aquela coisa do drible que era uma característica nossa, da mestiçagem nossa, que você está vendo acontecer na Europa. É fantástico você ver as seleções europeias com seus negros. A seleção belga. Exatamente. Quando você pensou que os belgicanos teriam negros? Tem, da maior qualidade, né? E mesmo os jogadores brancos com características que nós sempre cultivamos aqui no Brasil. Você pega o Hazard, da Bélgica, o De Bruyne, né? Você pega jogadores alemães que você fala, são brasileirinhos. E os nossos estão indo muito cedo. Então, o que nós estamos produzindo, nós não estamos aproveitando aqui. Por conta desse Isso. jogo aí. Falar um pouco do público de futebol. Quando eu ia ao estádio, quando eu era pequena, adolescente, a gente sentava tudo junto, com a torcida adversária, Sim, inclusive. sim. Era gremista e colorado, por incrível que pareça, Sim. sentados juntos. Você é colorada? Não, eu sou gremista. Aqui, os dois são gremistas, tá? Senão não teria tido casamento. Tá certo, eu compreendo. Mas isso. e como é que nós chegamos nesse ponto das torcidas? O que isso tem a ver com isso é um fenômeno mundial? Mundial. O que é isso aí? Olha, isso é uma série de coisas que não se resolve com proibição isso, torcida única. Não é assim que se resolve. Isso depende de um trabalho que começa por prevenção, e aí estamos falando de educação, por necessária punição, né? Quando se sabe que nas ditas torcidas organizadas... Por que ditas? Porque eu prefiro pensar no torcedor desorganizado do que no torcedor que se organiza para briga. Mas o torcedor que se organiza para briga segundo pesquisa feita por um cara seríssimo lá do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio, professor Murad, não passa de 7%. A polícia sabe quem são, os cartolas sabem quem são. Os cartolas os alimentam porque essa gente é a tropa de choque dos clubes. Tá? Quando o Grêmio vai jogar contra o Boca Juniors na Bombonera, ou o Corinthians, é essa gente que vai para segurar a barra. Tá? Agora, aí tem um fenômeno, tem um livro, Leonora, brilhante, de um jornalista americano. Ai, meu Deus do céu. Dr. Alzheimer, não faça isso comigo. O livro se chama Entre os Vândalos, foi publicado pela Companhia das Letras. Bill Bulford é o nome do jornalista. O Bill Bulford saiu dos Estados Unidos para ir fazer uma matéria, uma reportagem sobre os hooligans, começo dos anos 90. Tá? Fazer uma matéria para o jornal. Entrou numa torcida organizada e começou a acompanhar a torcida organizada. Essa reportagem virou um livro. E nas páginas tantas do livro, ele faz a seguinte reflexão: o que eu estou ainda
fazendo aqui? Eu estou há 6 meses fazendo uma reportagem que era para levar 40 dias no máximo e não consigo me desligar da torcida. E aí ele descreve o fenômeno, e você vai entender, maratonista que é, da adrenalina do combate. Então ele descreve o que era você tomar um metrô para ir para uma estação onde estava combinada uma briga de 2 facções, com regras. Não pode chutar quem está no chão, tem que ser na mão, não pode ser no porrete. Então, ele descreve isso. E aí ele avança para o que isso significa para quem é adolescente. Sim. Que junto perde completamente a identidade e que vira... Adquirir a identidade do grupo ali. O rito de passagem. Me torno homem aqui dentro. Tá? Então tem todo um trabalho sociológico, psicológico, antropológico para ser feito, de inteligência. E que não é proibindo que você resolve. Né? Tem um lado do desabafo, no caso dos hooligans, num momento de grande desemprego na Inglaterra, em que o operariado estava sofrendo todas as agruras do governo Thatcher. Tem. É um caldo de cultura para isso. Mas a maneira de resolver é que aqui no Brasil nós estamos a léguas de distância. Vem o então secretário da Segurança Pública de São Paulo, Alexandre Moraes, não por acaso, hoje ministro do STF, né, e proíbe clássicos com 2 torcidas. Né, que é, em última análise, o assassinato do futebol. Não é? Porque é isso que você conta. Quer dizer, o gostoso era estar ao lado do palmeirense no Pacaembu, Corinthians e Palmeiras. Gol do Corinthians, bater nas costas do né? E tomar nas costas quando era gol do Palmeiras. E ir embora junto para casa. Né? E brincar. Isso hoje é absolutamente vedado. Nessas torcidas há um componente também conservador, reacionário até. Então, veja, na Europa, os ultras. Anti-homossexuais, gente de direita. Sim, a torcida de futebol, ela é homofóbica, né? Basta ver essa coisa do grito de bicha quando o goleiro bate o tiro de meta, né? Ela demorou muito para aceitar a presença da mulher no estádio, né? E é uma coisa engraçada porque eu me lembro, garoto, quando ia para campo de futebol e tinha mulher, alguém berrava um palavrão, você tem uma moça aí. Como se a moça não estivesse gritando palavrão também. Né? Mas tem também grupos organizados de esquerda. Né? Você tem, aqui em São Paulo você tem o Coletivo da Democracia Corintiana, que é uma torcida. Em Belo Horizonte você tem os... Isso, tem os procomunas do Palmeiras, tem os comunistas no Cruzeiro. Né? A torcida do Corinthians, quando houve o movimento da Democracia Corintiana, comprou o movimento inteiramente. Por que morreu a democracia corintiana? Por isso, porque era uma experiência num clube só. Né? Antes disso, vamos contar o que era a democracia corintiana. Então, porque sim, então, o que foi a democracia corintiana? A democracia corintiana foi um encontro de 4 figuras assim, originalíssimas no mundo do futebol, num determinado momento, começo dos anos 80, em que o Corinthians estava numa draga terrível. E juntaram-se Sócrates, médico, boa cabeça, o negro Vladimir, muito inteligente, simpático, com uma capacidade de articulação brilhante, o libertário Casagrande, moleque revoltado, né? Mais o Eduardo, que era um pai de família, e um diretor de futebol, Adilson Monteiro Alves, estudante de sociologia, que foi levado a assumir essa função, porque o pai, Orlando Monteiro Alves, era vice-presidente do clube,
e sentou-se com o grupo de jogadores para se apresentar numa conversa que era para levar no máximo 40 minutos, e que levou um dia inteiro. Por quê? Porque ele virou-se para os jogadores e disse: olha, eu não tenho a menor ideia de o que nós temos de fazer. Eu só tenho uma certeza: do jeito que está sendo feito, está errado, não está dando certo. Como é que faz dar certo? E os jogadores começaram a palpitar como é que fazia para dar certo. E começaram a discutir, por exemplo, que era um absurdo. Nunca. Que era um absurdo, por exemplo, o jogador casado ter que se concentrar para jogo de futebol e não poder ir apenas na véspera do jogo para jogar. Que isso era paternalismo, que não era maneira de tratar profissionais, que cuidassem dos garotos solteiros, vá lá, mas não durante 5 dias, que a concentração no máximo começasse na sexta-feira para esses, para os casados não, que o jogador tinha o direito de escolher o treinador, de votar em quem nós queremos que seja o nosso treinador, que o jogador tem o direito de decidir, quando o ônibus vinha de Araraquara para São Paulo, quarta-feira à noite, depois de um jogo contra a Ferroviária, se ia jantar na estrada ou se ia direto para o clube para cada um ir para casa. Que eles tinham o direito de tomar cerveja no bar do clube, depois do treino. Que não precisavam beber, tomar cerveja escondido. Bom, era um choque neste mundo conservador do futebol. Nunca. Aí o que começou a acontecer com esse time? Embora inferior ao Palmeiras e muito inferior ao São Paulo, esse time que entrava com uma faixa no gramado, ganhar ou perder, mas sempre com democracia, começou a ganhar. Começou a ganhar e começou a mudar o comportamento da torcida do Corinthians, que sempre foi muito de fazer o time para frente, feito índio. E o Sócrates dava entrevistas e dizia: a torcida tem que vir no nosso ritmo, não nós no ritmo dela. Porque quando o time vai no ritmo dela, se abre lá atrás, toma gol, e aí fica complicado ganhar. A torcida tem a calma que o gol vai sair naturalmente. Eu olhava para ele e dizia: Magro, não há a menor hipótese de a torcida te atender. Você não conhece, não é possível. A torcida começou a esperar o Corinthians fazer gol aos 35 do segundo tempo. E o Corinthians fazia 1-0, e fazia 2-0. E o Corinthians foi bicampeão paulista. Aí, quais são as explicações para que isso desse certo? Recorro a Dr. Sócrates. Ele dizia: sabe qual é a diferença entre nós e o time do São Paulo, que vamos decidir o título domingo? É o seguinte: nós vamos chegar no domingo de manhã, acordar em casa. Se tiver passado uma noite gostosa com a mulher da gente, passamos uma noite gostosa com a mulher da gente. Vamos almoçar todos nós e vamos fazer o que nós mais gostamos: jogar futebol. Essa é a cabeça do time do Corinthians. Sabe qual é a cabeça do time do São Paulo, que está concentrado desde quarta-feira? Porra, ainda bem, domingo tem o jogo, logo depois do jogo, liberdade. Vamos poder tomar cerveja, vamos poder fazer isso, vamos poder trepar, vamos poder tudo. Eles olhavam para o jogo como uma obrigação. Nós olhávamos para o jogo como um momento do nosso prazer. Há um episódio, num desses jogos, 0-0, Corinthians e São Paulo. São Paulo tem um ataque perigoso, quase faz um gol. O Sócrates olha para o Juninho, que olha para o Vladimir, e os três começam a cantar: anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. O centroavante do São Paulo, que tinha quase feito o gol, vira para os três e diz: porra, assim não dá para ganhar de vocês. Vocês estão cantando? Vocês estão cantando? Ah? Bom, o que o Sócrates dizia mais? Juca, jogador de futebol gosta de cachaça. Jogador de futebol sai do treino, como não pode beber no clube, vai para casa e toma meia garrafa de cachaça. Quando a gente sai do treino aqui no Parque São Jorge, vai para o Bar da Torre no clube, cada um de nós toma no máximo 2 cervejas. Hidrata e vamos para casa.
Porque ninguém manda baixar em gradados e ficar ali uma farra. Não, toma sua cerveja, hidrata, conversa e vai embora. Bebe-se muito menos e bebida muito menos forte do que a cachaça. Quer dizer, obviedades que foram conversadas. Aí se pergunta, bom, e aí? O Corinthians foi bicampeão, aí o Sócrates vai para o Vale do Anhangabaú, diz que se as emendas diretas fosse aprovada, ele não iria para a Itália, a emenda das diretas não é aprovada, ele vai para a Itália, ele era a grande liderança, carismática, né? Os outros três, o Corinthians se desfaz. E... Teve a ver com a situação política do Brasil naquela época? Mas então, a situação política no Brasil naquela época era uma situação de esperança. Nós estamos, a democracia corintiana, a democracia corintiana participou ativamente dos comícios das diretas. A democracia corintiana, em última análise, corintiano não gosta que eu diga isso, mas é a pura verdade, transformou o Corinthians, que era até então um clube de província, dentro do estado de São Paulo, num clube nacional. Não apenas porque a experiência passou a ser acompanhada pela imprensa do Brasil inteiro, mas porque o Corinthians virou um pouco o time da moda. O Boni, que é corintiano, fez um personagem de uma novela, que agora não me lembro qual, ser jogador do Corinthians. Os jogadores iam aos shows da Rita Lee e vestiam a camisa do Corinthians na Rita Lee, que é corintiana. Dom Paulo usava as coisas. Fizemos emplacar uma capa com Dom Paulo, a pastoral ao povo corintiano, na qual ele diz uma frase que eu repito até hoje, eu adoro a frase: não existem derrotas definitivas para o povo. Isso. Bom, então, isso fez com que o Corinthians se transformasse numa coisa nacional. O fato da emenda Dante de Oliveira, das diretas, não ter sido aprovada, fez com que o Sócrates fosse embora, deu uma queda, né, bastante acentuada no ânimo nacional, que aí tivemos que acompanhar aquela coisa toda da eleição indireta e tal, né? E o movimento entre os clubes de futebol foi esmagado. Foi esmagado. A ponto de acontecer o seguinte, é bom lembrar disso. A chapa da democracia corintiana, o Corinthians foi bicampeão em 82, 83 e decidiu o título de 84 com o Santos. Perdeu de 1-0 a final. Teria sido tricampeão se tivesse vencido o Santos. Isso no domingo. Na segunda-feira houve eleição dos conselheiros do Corinthians para eleger o novo presidente. Era candidato Adilson Monteiro Alves. Quem se elegeu foi um octogenário chamado Roberto Páscoa, que representava tudo de mais conservador que existia. A revolta da torcida foi de tal ordem que invadiram o Parque São Jorge e a chapa vitoriosa teve que fugir pelos fundos do Parque São Jorge. Mas estava instalado um novo presidente. E aí sepultou-se a democracia corintiana. Você falou de eleições, dessas eleições aí no Corinthians. A democracia nos clubes, como é que funciona? Ou é só uma espécie de oligarquia futebolística? Na verdade, a gente vive no futebol a base ainda das capitanias hereditárias, né? As federações estaduais, né? Que reproduzem o modelo que os clubes utilizam. Alguns com mais democracia hoje. Por exemplo, lamento dizer a vocês, mas o Inter tem um sistema eleitoral bem mais aberto do que o resto dos clubes brasileiros, né? Com sessões eleitorais, inclusive no interior do Rio Grande do Sul e tal. Digamos que, de alguma maneira, atende mais o interesse do torcedor. Mas ainda é uma experiência que eu diria ainda pequena, para o número de torcedores que tem o Inter, né? Eu imagino, idealmente, que uma coisa é você cuidar da área social do clube. Então, aí é natural, é razoável, é justo, é correto que votem para presidente do clube os sócios do clube, os que usam a piscina, a bocha, a quadra de tênis e tal, a sauna. Mas que devia existir uma categoria chamada sócio-torcedor, né? Que vai além daquele que compra o carnê para ir aos estádios, que pagasse uma mensalidade razoável,
módica, R$5, R$10 por mês, né? E que tivesse o direito de votar para presidente do futebol do clube. O cara que vai tomar conta do futebol. Separar o futebol da atividade social. Exatamente. Exatamente. Que é esse povo que leva os clubes nas costas. Exatamente. Né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É a razão de ser do clube. Né? São esses caras. Né? Claro. Esse quadro que você está pintando do futebol, a gente pode pensar que no futuro o futebol vai deixar de ser o que é no Brasil? A tendência é a decadência do futebol no Brasil? As pesquisas mostraram aí durante a Copa que um desinteresse, a gente não sabe até que ponto o desinteresse com o futebol tem a ver com toda essa conjuntura que a gente estava falando no início, ou não. Você acha que o futebol, apesar de ainda ser o esporte preferido, vai continuar sendo assim, ou isso pode... Leonora, veja bem, quer dizer, isso está no pacote do Brasil que nós queremos. Então, no que me diz respeito, eu acredito piamente que o futebol brasileiro tem totais condições de voltar a ser aquilo que já foi. Tem que haver rupturas. E aí nós vamos falar de uma coisa que é mais grande, né, do que o futebol. E que eu espero que tenhamos todos aprendido corretamente as recentes lições. Que há um certo tipo de conciliação que dá no que deu. Que há certas rupturas que precisam ser feitas no Brasil. Né? Você pega um cara como Gessé Souza, pega um cara como Gessé, né, que faz o estudo que faz, mostrando o quanto nós ainda somos uma sociedade escravocrata, né, e do quanto nos fez falta uma ruptura mais para valer, embora a gente tenha na história da gente, vocês gaúchos sabem disso melhor do que eu, né, momentos, né, de grande confronto e tudo mais, mas a gente não pode mais conciliar com obviedades que estão postas no mundo e que não são necessariamente coisa de comunista. Lei da mídia. Por exemplo, né, outro dia, você estava comigo, entrevistando o Fernando Haddad lá na TVT. Não, eu estava com... Não, você não estava no Haddad? Não, você estava... no Marinho. Ah, você estava no Marinho, isso. O que diz Fernando Haddad? Que já conversou isso, inclusive, com os caciques da nossa imprensa. Escolham um modelo. Se é o português, se é o inglês, se é o americano, qual vocês quiserem. Não estou propondo da Coreia do Norte, nem o de Cuba, nem o da Venezuela. Não é liberal. Isto. Mas precisa ser feito. Precisa ser feito. Né? Para democratizar a imprensa brasileira. Para que a sociedade brasileira tenha um mínimo de controle disso. Né? A mesma coisa no futebol. Há que se fazer uma ruptura. E obrigar. Olha, o modelo de gestão passa a ser esse e vocês vão ser responsabilizados. E mais, um dia o Lula me disse: Zucchino, você acha que eu vou fechar o Flamengo porque o Flamengo deve para o Estado? É claro que ele não vai fechar o Flamengo, não é? Mas conciliar e dar leis para que essa gente continue a dever, dar loteria para que eles paguem a dívida que eles mesmo criaram e eles não pagam, e aí você dá outra loteria e refis. Isso tem que acabar. E aí a gente começa a retomar um caminho. Isso também tem que ter responsabilidade social. Sem dúvida, sem dúvida. Aí você pode concorrer com os Manchester da vida, com os Chelsea da vida, com os Barcelona e Real Madrid. Aí você tem condição de fazer isso. Por quê? Porque nós temos população para isso, temos estádio para isso, temos produção de jogador para isso, temos um mercado publicitário maior que o da Itália, maior que o da Espanha. E somos hoje subjugados. Mas não é pela Espanha, pela Alemanha, pela Inglaterra. É pela China, é pelo Japão, países que não têm futebol, não têm tradição de futebol. Né? Enfim, é por aí. Um monopólio
da televisão. Sem dúvida. Mas então, quando eu falo... Veja, quando a gente fala em lei da mídia, a gente está falando que não se justifica monopólio de imprensa em país nenhum. Em país nenhum. Nós somos contra o Právida, contra o Grama. Nós queremos uma multiparticipação dos canais de mídia. Se eu tenho isso, eu tenho o Corinthians podendo vender o seu jogo para a TV X, enquanto o Grêmio vende para a TV B. E o Flamengo para a TV Y. E não a TVA. Não a TVA. Mandando em tudo. É isso. Inclusive no horário dos jogos. Nem tudo. Em tudo. Não é? Quer dizer, porque aí é o capitalismo brasileiro. São os nossos liberais. Não é? Que adoram o monopólio. Que detestam uma concorrência. Que querem matar o concorrente. Não querem concorrer com o concorrente. Querem aniquilá-lo. De preferência com verba pública. Sempre que precisar. Corre para os cofres da viúva. Chega a intervenção do Estado. É isso. Mas esses são os nossos liberais. Esses são os nossos liberais. Né? Não temos um que se diz como tal, que seria o homem da economia, né? Do outro que gosta de uma ditadura? Para! Enganando quem? É isso. Mas, quer dizer, não tem nenhum outro esporte que você veja que possa ofuscar o futebol aí nas próximas décadas. Até porque é o seguinte, Leonora, mediu-se o desinteresse do brasileiro à véspera da Copa do Mundo. Né? Fez-se um certo alarde com isso. Ninguém fez o mesmo alarde com as audiências que a Copa do Mundo teve. Foram elevadíssimas. Foram. Tá? Agora, é inegável que a gente vive de alguns 20 anos para cá um fenômeno que resolvemos aqui com uma simples pergunta. Quem que você prefere ver campeão do mundo, o Brasil ou o Grêmio? O Brasil, pô. Você? Eu também. Eu prefiro ver meu time. O torcedor de futebol... Que é do time, tá certo. Leonora, que é o time. Porque a seleção brasileira perdeu os seus vínculos. Onde jogam os jogadores da seleção brasileira? Entendeu? Onde jogam? Hoje saiu a convocação da seleção brasileira. Os times brasileiros que tiveram alguns poucos jogadores convocados estão protestando. O corintiano está bravo porque tiraram o Fagner da semifinal com o Flamengo. O flamenguista está bravo porque tiraram o Paquetá, que é excepcional e essencial para o Flamengo, para jogar contra o Corinthians. O cruzeirense está bravo porque tiraram o Dedé do jogo contra o Palmeiras. Entendeu? Se o Grêmio fosse jogar a Libertadores nessas datas, o Everton foi convocado, o gremista estaria pé da vida. Mas como é que me tira o nosso melhor atacante? E esse escândalo todo de corrupção então, prejudicou exatamente. Então você tem isso, essa perda de vínculos, esses caras viraram ídolos do Barcelona, do Bayern Munique, do Chelsea, do Manchester City. Não jogam aqui. Né? Então é preciso que você tenha os seus ídolos de volta. Que os times, que você saiba a escalação do seu time. Você não decora mais a escalação do seu time, porque o time muda a cada 3 meses. Muda a cada 3 meses. O Corinthians campeão brasileiro do ano passado não tem nada a ver com o Corinthians de hoje. Tem 1 ou 2 jogadores que sobraram. Como mudou o futebol? É isso. Ao passo que você sabia, o time do Santos decora salteado, o time do Botafogo decora salteado, o time do Grêmio decora salteado. Né? É isso. Entendeu? Isso acabou. Uma outra questão ainda no terreno do futebol, os técnicos, a técnica. Você acha que no Brasil o nível dos técnicos está semelhante ao do resto do mundo? Está baixo? Eu acho que a gente não tem nada a ver, não, o que vale é o jogador. Eu acho o seguinte, a gente dá muita importância para os técnicos. Né? Eu acho que os técnicos têm uma importância até a hora em que convocam, a hora em que escalam os 11, uma visão de futebol, o Tite tem até uma visão moderna de futebol.
Mas quem resolve jogo de futebol, isso aí, o meu mestre para isso, o meu guia é o Tostão, né? Porque o Tostão conseguiu o milagre de ser capaz de escrever como jogava, né? Minimalista, ele vai sem nenhum gesto parasita, sem nenhuma palavra a mais e tal, ele vai no ponto das coisas. E ele diz isso sempre. Ele fala assim, olha, uma coisa... As pessoas adoram números 533, 424, 431, 422, isso parece número de telefone. Não é, na hora que o jogo começa, isso pode ser a ordenação que os times, antes que o juiz apite o começo do jogo, que os times formam no seu meio campo. Na hora que o jogo começa, essas coisas todas mudam e... O detalhe, o improviso, a circunstância, em regra, o talento é o que resolve um jogo de futebol. Né? De uns tempos para cá, há muito cientificismo. Veja bem, longe de mim ser contra o que evoluiu a medicina esportiva, ser contra o que hoje é possível você, nos computadores, detalhar de forma de jogo, de como joga fulano, de como joga ciclano, né? o mapa de cada jogo. Então isso tudo é importante, né? Mas nós nunca vamos substituir o talento do Messi pela genialidade do Pepe Guardiola. O Guardiola é um gênio, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai ao campo para ver o Messi. A gente até pode ir ao campo para ver o time do Guardiola. Mas se tiver craque no time do Guardiola. Porque, veja, o Corinthians foi campeão brasileiro porque o Tite deixou uma herança que o Fábio Carille foi capaz de preservar. O torcedor do Corinthians está muito feliz que o Corinthians foi campeão. Mas, Rodolfo, vamos combinar, era chato pra cacete ver aquele jogo. E isso acaba colaborando também para que nego vá menos a campo. Porque você olha para o time do Corinthians, campeão brasileiro, e diz, que jogador do Corinthians te tira de casa para ir vê-lo? Não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, no máximo tem a coisa, vou lá ver o meu time ganhar. Vou lá ver meu time competir. Mas fica feliz vendo a jogada do craque. É isso, né? Porque o estádio explode tanto com um gol, como explode com uma caneta, com um chapéu, né? É isso nós perdemos. A gente superou a ressaca do 7-1, ainda estamos vivendo nesse inferno. Olha, você sabe de uma coisa, pode ser uma visão muito particular minha. E eu vou te dizer uma coisa, se você perguntar qual é a grande tragédia do futebol brasileiro, eu continuo dizendo para você que foi o Maracanazo em 50. O 7-1 é uma coisa tão absolutamente extraordinária, é um aborto da natureza a tal ponto, que virou graça ainda durante o jogo. Você olhava, tinha meme já nas redes sociais. Aquilo não foi um drama, aquilo foi uma comédia. Aquilo foi uma comédia. Foi uma comédia. Leonora, eu garanto para você o seguinte: o torcedor argentino ficou muito mais triste em perder aquela Copa na prorrogação para a Alemanha, num jogo que ele teve duas chances claras de gol para ganhar, do que o brasileiro ficou com o 7-1. Porque o 7-1 deixou todo mundo estupefato. Eu me lembro sempre, já contei essa história algumas vezes. Um jornal alemão mandou uma repórter, um ano antes da Copa do Brasil, ficar no Rio de Janeiro cobrindo os preparativos da Copa. Essa moça, Ingrid, ela, depois dos treinos lá em Teresópolis, ela me assentava com a gente, perguntava coisas que eventualmente ela não tinha entendido, então ela já estava falando português. Então. E a gente ficou amigo. No intervalo do jogo lá no Mineirão, estava 5-0 para a Alemanha, eu saí da minha posição para pegar uma garrafa d'água e a encontrei no meio do caminho. Ela olhou para mim e falou assim: Juca, o que está acontecendo? E eu falei para ela: eu não sei, Ingrid, eu não sei. E você sabe o que aconteceu? Aí ela disse assim: eu não consigo ficar feliz. E eu disse para ela: e eu não consigo estar triste. Ela falou, parece um jogo de meninos contra adultos, de crianças contra adultos. Eu falei: Ingrid, acho que você... É isso aí, um jogo de crianças contra adultos.
A Alemanha não conseguia estar alegre, porque não era aquilo. Ninguém foi lá ver aquele jogo. Fomos ver um jogo de futebol disputado e tal. Os jogadores ficaram constrangidos. Isso. Né? Então eu digo sempre isso. Aquilo não é uma coisa que eu leve em conta nas minhas ponderações. Agora, mas veja uma coisa. Quando o Brasil perdeu no Maracanazo, em 50, criou-se pelo Nelson Rodrigues a teoria do complexo de vira-latas. Então, né, é tido e havido como o primeiro grande velório brasileiro. Depois tem o do Getúlio Vargas e vai ver, depois tem o do Ayrton Senna. Assim, 3 baita traumas brasileiros. Né? Não aconteceu isso com 7-1. Não aconteceu. Todo mundo sabe que a diferença de Brasil e Alemanha não é de 7-1. A Alemanha tinha acabado de suar sangue para ganhar da Argélia na prorrogação. Aconteceu. Sim, nunca mais vai acontecer. Um país 5 vezes campeão do mundo na sua casa, numa semifinal de tomar de 7. Não existe aquilo. Não existe. Se você quiser, o que me surpreende? Me surpreende que um cara como o Filipão, quando fez 2-0, não tenha invadido o campo e morrido no meio do campo. Ficado lá 15 minutos morto. Né? Que o goleiro Júlio César, experientíssimo, que pode ser atendido pelo tempo que for no gramado, não tenha desmaiado na hora do. Para que está acontecendo alguma coisa esquisita aqui. Isso me chama a atenção. Mas, de resto. Eu já perguntei para eles, ia ficar chato, uma Copa na casa da gente. O Filipão ter esse tipo de preocupação, vai ficar chato. Não consigo entender. Como não houve um mínimo de malandragem ali. Aceitamos. Eu tenho uma experiência nesse jogo. Esse foi o fechamento mais fácil que eu fiz durante toda a Copa. Você estava lá no... Estava no Meirão. Foi o fechamento mais fácil. Fechamento mais fácil. Quando o jogo terminou, só faltava pôr o placar final. Tá? Eu já estava com a minha coluna da Folha pronta, eu já estava com o meu texto no blog pronto, eu já estava com o meu comentário para a rádio pronto. Tá? Por quê? Fui escrevendo já o jogo 5-0 no intervalo, acabou o jogo, a Alemanha elimina o Brasil, fui esperando só para ver o resultado final. Mas aconteceu, do terceiro para o quarto gol, eu estava escrevendo, eu olhei e vi o quarto gol, que foi muito parecido com o terceiro. E pensei comigo, esse gol eu já vi, é VT, é replay. Ô idiota, você não está vendo na televisão, você está no campo, olhando de novo, 4! Entendeu? Eu achava que eu já tinha visto o gol. Você olhava na tribuna de imprensa, as pessoas não piscavam. Estava todo mundo com ar perplexo. O Antônio Prata conta, claro, eu não me lembro disso, não sei disso, porque estava na bancada da Folha, éramos ali acho que 7. Diz ele que eles olhavam para mim, a garotada olhava para mim e dizia assim, não, o Juca vai ter uma explicação. Peraí. O Juca vai olhar para nós e vai dizer alguma coisa, para nos orientar de alguma maneira. E eles diziam assim, e você não tirava o olho ou do gramado ou do iPad, porque eu não trabalho mais com laptop, trabalho com iPad. E a gente esperando que você olhasse para nós e você não olhava. Eu nunca te vi num estado daquele. Você estava em transe. Eu falei, Pratinha, não sei. De fato, eu não queria... Mas eu olhei algumas vezes, em geral. E era todo mundo assim. Todo mundo assim. Não me traumatizou, Leonora, desculpa. Não, não me traumatizou. Que bom. Que bom. Agora, essa sua sensação em relação à inação do técnico, estava lembrando de outra Copa. França. O Ronaldo não tinha que ter sido tirado. Mas não tinha que ter sido escalado. Não tinha que ter sido. Pois é, mas então, claro, mas então veja. O que acontece ali? O que acontece com o técnico? Mas veja as nossas fragilidades. Ou deixam de fazer essas coisas. Mas então, aí voltamos à coisa do cientificismo. Do cientificismo necessário. É um absurdo que no Brasil
a gente não tem um trabalho sério de psicologia esportiva, que é uma área hoje adiantadíssima, desenvolvida, com 1.500 experiências, entendeu? Que respalde não apenas jogador, mas também treinador. Porque tu imagina que há pressão numa Copa do Mundo, é um negócio de maluco, né? Então, qual a explicação do Zagallo? Que para mim é a absoluta contradição. Ele diz: se eu não escalo o Ronaldo, com ele dizendo que podia jogar, que estava bem, e o Brasil perde, eu não poderia voltar para o Brasil. Eu digo, é o inverso. A única pessoa no Brasil, porque já 4 vezes campeão do mundo, que poderia dizer, não escalei o Ronaldo, porque entre correr o risco de vê-lo morrer em campo e perder uma Copa, optei por perder a Copa. Era a única pessoa no Brasil que podia dizer isso, seria respeitado. Ele não teve a coragem de fazer isso. Depois de ter dado uma preleção, depois de ter escalado o Edmundo, depois de ter virado para o Edmundo e dito para o Edmundo, o Amarildo entrou no lugar do Pelé na Copa de 62 e o Brasil foi campeão. Você vai fazer esse papel aqui hoje. Ele poderia ter feito. Poderia ter feito. Poderia ter feito. Então, eu não entendo. Mas o que é? Nessa hora, você precisava ter alguém com quem conversar. Você precisava ter um Flávio Gicovati, que fez esse trabalho na democracia corintiana, de dizer, ó, a hora agora é de assumir essa postura, essa coragem, fazer assim, assado. Pense nisso. Não decida isso no sopetão. O Filipão um dia me disse, você vê como são as coisas, o Filipão que não fez o que devia ter feito no 7-1, Filipão um dia me disse, o Juca, você olha no olho do jogador e você sabe se ele pode jogar ou se ele não pode jogar. Evidentemente que o Ronaldo não podia jogar. Chama o Ronaldo e fala assim, você vai sentar aqui do meu lado, você vai ver o jogo junto comigo. Se o Brasil estiver ganhando no fim, eu vou te pôr, você vai dar a volta olímpica junto com o time e mais, você vai pegar a tarja de capitão e vai levantar você a Copa. Porque você foi o cara mais importante para nós. Mas esse jogo, você não vai jogar. Não se fez. Não se fez. Deixa eu falar aqui, você falou aí que quando estava falando da cobertura, que estava escrevendo para o blog, fazendo comentários. Você é meio que multi-instrumentista aí. Isso. Onde você está atualmente? Como é que fala um pouco do que você está. Aqui também está pedindo aqui. Juca, conta do preconceito, se rola entre os colegas da profissão, por você valorizar sempre a alternativa e trabalhar na rede TVT. Também pergunto isso. Olha, veja, eu não... Essa altura da vida também, quase 70 anos, se é uma coisa que não me incomoda, é patrulha, né? Não me incomodou quando eu era mais jovem, não vai ser agora que vai incomodar. Eu acho, se eu tenho alguma qualidade na vida, Rodolfo, sem nenhuma falsa modéstia, é ser uma pessoa transparente. Quer dizer, as pessoas sabem o que eu sou, sabem o que eu penso, sabem qual é o meu estilo, né? Eu nunca neguei ser corintiano, né? Numa fase em que jornalista preferia esconder o time, eu nunca escondi que tenho lado, nunca escondi. Quer dizer, é claro que o fato de eu ter lado não me dá o direito e nunca me permitir distorcer uma informação que não me agrade, né? Eu trabalho com os fatos, mas claramente eu tenho uma postura, né? Política, ideológica, clubística, uma visão de mundo clara. Então, o trabalho na TVT, eu diria para você, é quase um trabalho voluntário, só não é inteiramente voluntário, porque eles fazem questão de alguma maneira, profissionalizar o trabalho, né? Me dá muito prazer fazer. Eu acho que tem eu sei que isso parece pretensioso ou até demagógico, e tem muito jornalista que acha um absurdo que alguém diga isso, mas eu vejo na nossa profissão um certo caráter missionário, vejo. Eu acredito que essa profissão existe para que o mundo fique melhor, a esquina da casa da gente fique melhor. Então é uma maneira de fazer isso que eu trabalho. Na Folha de São Paulo, 3 colunas por semana. Tem um blog no UOL que me escraviza, porque, como você sabe,
A tal da rede é uma loucura. Eu faço comentários diários na Rádio CBN, participo 2 vezes por semana de programas na ESPN Brasil. Estou na grande mídia. Né? Na minha formação, enquanto trabalhava já na Editora Abril, estudava na USP, eu ajudava a fazer jornal sindical na Alboré, do Sejão Gomes. Né? Laerte. Eu trabalhava com o pseudônimo Norberto Amaral para o Jornal do Partido Comunista Brasileiro. Né? Eu ajudava o movimento Opinião, Raimundo Pereira. A minha vida é essa, sempre foi essa. Eu fui militante de grupo clandestino, a LN. Não cheguei a pegar em arma, porque era muito moleque, mas falsifiquei documento, tirei gente do Brasil, diabo 4. É a minha vida, eu não vou negar essa vida nunca para ninguém. Né? E quem me contrata sabe que eu sou isso. Não tem o que esconder. Digamos, isso tem ônus? Tem. Mas tem bônus também. Eu brinco sempre, principalmente quando converso em escola de jornalismo. Se não for por virtude, faça por oportunismo, que eu se dei bem assim. Entendeu? É isso. São 4h30. Vamos, senão isso. Não, eu sei, mas eu preciso ir, senão o rodízio me pega. Eu tenho que comentar aquela capa que quando ele chegou, quando chegou aqui, eu falei para ele que, ele era o autor da melhor capa de revista da história da humanidade, né? Uma capa da Placar com a manchete "A Terra é Azul". A Terra é Azul. Quando o Grêmio foi campeão do mundo, sem dúvida nenhuma. E a gente comentava dele, acho que até é interessante do ponto de vista como é que as ideologias manipulam os fatos, né? A gente esse título, "A Terra é Azul", não foi só porque o Grêmio foi campeão do mundo, foi a frase do Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir para o espaço, né? Cosmonauta soviético, e daí você estava comentando que... que eu fui levar minha neta ao planetário para ver uma sessão lá, porque era muito ligada à astronomia, e fiquei perplexo que a aventura espacial é contada apenas com os americanos chegando à Lua. Não se fala do Sputnik, que foi o primeiro satélite posto em órbita da Terra pela União Soviética, não se fala, em 57, né, da Laika, né, a cachorrinha astronauta, e não se fala do Yuri Gagarin, né, que foi o primeiro a olhar a Terra fora da sua órbita, né, e poder dizer essa frase que virou poema, né, que virou "A Terra é Azul", porque é uma frase, além do mais, poética. Eu acho que a Terra é preta e branca, mas não subi ainda para saber se é verdade. Legal. Valeu. Ótimo. Muito obrigado. Foi ótimo. Agradecer aqui a companhia, a presença, as ideias que o Juca Kfouri trouxe aqui para a gente. E lembrar você que toda essa nossa conversa, essas reflexões, ficam disponíveis no nosso canal de vídeo, o youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena. Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas, e no site, o tutameia.jor.br. E a Eleonora agora vai puxando o nosso bordão poético de encerramento. Antes você queira falar, não? Desesperar jamais. Isso. Bom, a gente tem então o nosso final aqui com o contrapoema do Augusto de Campos, Lula Livre, que está na telinha aqui. Lula Livre. Lula Livre.